Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Rede Formar e esse é o nosso podcast Auxiliar de Veterinário. Nós ajudamos você a se tornar um profissional auxiliar veterinário reconhecido pelo CRMV. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. Meu nome é Aline Álvares, sou médica veterinária e professora da escola Rede Formar do curso de auxiliar veterinário. E o tema do nosso podcast de hoje é como eu posso melhorar o meu currículo de auxiliar veterinário. Mas antes de começar, eu já peço para vocês, deixa bastante like aqui, comenta e compartilha esse vídeo. E para iniciar, Aline, para quem é direcionado esse tema? Olá, Ingrid, de novo. Então, esse tema ele vai ser direcionado para aqueles alunos que almejam, logicamente, né, o mercado de trabalho, só que não tem uma ideia concreta assim de como fazer a elaboração desse currículo, né? A maioria dos nossos alunos hoje, eles são alunos de idade que estão sendo incluídas no mercado de trabalho agora. Então, são para aqueles jovens de 17, 18, 20 anos que ainda não tiveram o primeiro emprego, mas também não têm uma noção de como se deve apresentar para concorrer a uma vaga, né? Então, por isso que o nosso tema ele é voltado principalmente para aquelas pessoas que estão pegando essa primeira viagem aí, sabe? Que eu vejo isso muito. Os alunos me perguntam muito, Aline, como que eu vou fazer um currículo para poder entregar na clínica, seja para concorrer a uma vaga de estágio ou seja para concorrer a uma oferta de emprego? Eu não tenho uma noção de como fazer porque eu nunca fiz. Será que você poderia me ajudar? Então, esse tema, ele tá vindo, assim, numa hora muito boa, porque eu tô com várias turmas formando agora, e já vários alunos me perguntaram sobre isso, né? Eu tento ajudar da melhor forma que eu posso, mas eu acho que esse podcast vai ser bem útil para todo mundo. Legal. E por que, Aline, o auxiliar de veterinário ele deve ter uma preocupação com o currículo dele? Então, a gente tem que levar em consideração que o currículo, né, da gente, ele é a porta de entrada que te apresenta para dentro de um estabelecimento onde você almeja a vaga, certo? Então, ele deve ser feito de uma forma objetiva, clara, formal, de modo que instigue aquele empregador a te conhecer pessoalmente. Então, para aquele aluno, né, ou auxiliar veterinário que está objetivando uma vaga, a elaboração do currículo ela se faz extremamente importante. Justamente pelo fato de que, se eu pego um currículo e eu me interesso por ele, eu te chamo para poder conversar pessoalmente, né? Então, é fundamental você conseguir elaborar um currículo com qualidade, claro e interessante. Aline, conta pra gente, o que faz um bom currículo? Então, Ingrid, a primeira coisa, né, que eu comento com os meus alunos, na hora da gente elaborar um currículo junto ali, é que a gente tem dois tipos diferentes de currículos, né? O currículo padrão, ele tem uma ordem que se segue, tá? Quando a gente fala dele, a gente está querendo um currículo objetivo, onde coloca-se os seus dados pessoais, coloca também o seu resumo profissional. Além disso, a gente coloca também a nossa experiência profissional, a nossa formação, né, levando em consideração aqui o nosso curso, que é o único que é homologado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, e isso faz toda a diferença quando você elabora esse currículo. Importante enfatizar a escola onde você se formou, né, que é uma instituição que a gente procura saber, a gente procura como referências, né? E por último, dentro desse currículo padronizado, a gente tem também as nossas habilidades. Tá? Então, esse currículo padrão, ele é feito para aquela pessoa que se especializou, fez o curso de auxiliar veterinária, mas que já se apresenta dentro da área. A gente tem vários alunos aí que já trabalham na área, né, e estão fazendo curso para poder melhorar sua qualificação profissional e adquirir experiência teórica, experiência prática em outros ambientes também, buscando mudança de emprego e tudo. Então, esse currículo padrão, eu direciono para aqueles alunos que já têm o conhecimento na área de trabalho, né? Então, é um currículo que a própria experiência profissional dele e a própria formação dele já vai apresentar pontos extremamente importantes que eu, como empregadora, vou ficar atenta, né? Esse currículo, ele é perfeito para esse tipo de aluno, né, que já tem essa experiência na área. A gente chama de currículo padrão. O segundo currículo, que é o currículo para os nossos bebês, que estão se incluindo eles estão entrando na área agora, né?
é o currículo funcional. Por que que ele é diferente? Porque ele é um currículo que a pessoa ela não vai ter uma experiência profissional. Então, nesse caso, esse currículo ele já coloca ali em destaque o quê? As habilidades. Então, ele vai ser baseado, né, ele vai ser montado praticamente na mesma pauta do currículo anterior, que é o currículo padrão. A gente tem os dados pessoais daquele candidato à vaga. A gente tem aqui o resumo profissional dele, que não vai ser muito, porque é um aluno que está entrando no mercado agora, né? Então, ele teve a experiência profissional com o quê? Com as aulas práticas, com os estágios. Por isso que a gente ressalta essa importância, né? Porque os estágios, as aulas práticas, elas são avaliadas. E quando você coloca a referência, você quer uma avaliação maravilhosa no estágio, né? Além disso, dessa questão da experiência profissional, a gente coloca ali em um patamar muito importante, que é a questão da formação, logicamente, colocando a instituição de ensino de referência, né? No nosso caso, igual eu falei, da homologação para o CRMV, ela é muito importante para isso, porque Diferencial, né? diferencial demais, porque todos os meus colegas de trabalho, quando me buscam referências, porque eles sempre buscam para a gente, né? Recomendação. Então, ao ser formado em uma instituição homologada, o aluno ele já entra assim 10 passos à frente naquela vaga, né? E por fim, as habilidades daquele aluno. Então, essas habilidades, dentro desse currículo funcional, que é direcionado para um concorrente à vaga, em que não tem tanta experiência no mercado, né? Tem as aulas práticas e tem os estágios, mas ainda não trabalhou com carteira assinada dentro da profissão, a gente tem essa questão de enfatizar as habilidades, né? Então, é um currículo que ele vai ser mais trabalhado em que? Nas habilidades pessoais daquele profissional ali e através daquelas habilidades que eu vou ter interesse em dar uma chance para esse profissional ou não. Então, recapitulando, a gente tem 2 modelos de currículos. O primeiro modelo, que é o modelo padrão, para aquele aluno que já tem experiência na área e objetiva uma nova vaga, onde a gente coloca ali sempre os nossos dados pessoais, o nosso resumo profissional, a nossa experiência, a formação e, por último, as habilidades. E a gente tem o segundo modelo, que é o currículo funcional, direcionado justamente para aquele aluno que está se inserindo no mercado de trabalho agora em busca do primeiro emprego como auxiliar veterinário. Dentro desse currículo funcional, lembrando que a gente também tem os nossos dados pessoais, o resumo profissional, que vai ser um resumo bem sintetizado, um resumo bem curto, né, com aquelas experiências profissionais que agregam em relação à função auxiliar veterinário. A gente tem as habilidades que a gente vai enfatizar, colocar como ponto principal aí, né, para fazer ter interesse, e também, logicamente, a experiência e a formação do aluno dentro da instituição. E assim, Aline, você consegue dizer pra gente algum caso, né, que ter um bom currículo foi um diferencial? Eu tenho muitos, né? Um deles que a gente pode colocar para vocês aí em evidência é de um aluno meu que formou recentemente também. E a busca dele por um estágio, ele fez o currículo funcional, que é o currículo de apresentação. Nesse currículo, ele elaborou da forma certinha, enfatizando as habilidades dele. E também me pediu uma carta de recomendação. E, logicamente, eu enfatizei o quê? As habilidades do aluno, né? Ele estava em busca de experiência. E ele foi contratado para poder fazer esse estágio, né? A veterinária em questão, ela chamou ele para poder estagiar. E essa veterinária entrou em contato comigo. Ela adorou o currículo dele, ela adorou a carta de recomendação. Ela parabenizou ele, né, pelo fato de ele conseguir fazer um currículo tão bem elaborado, sabe? Um currículo bem objetivo que tinha todos os pontos que ela queria. Tanto que no dia seguinte ela chamou ele para concorrer à vaga. Ele até chegou a trabalhar lá na clínica como auxiliar veterinário mesmo. Só que aí ele passou para medicina veterinária e teve que sair do emprego, né? Hoje quem fica lá é outra aluna minha também no lugar. E ela também, mesma coisa, fez o currículo. Só que essa aluna, né, em questão, ela já tinha experiência em outro ambiente de trabalho. Ela está ainda até cursando o curso de auxiliar veterinário, mas já trabalhava como auxiliar veterinário em outra clínica. Saiu dessa outra clínica para ir para essa clínica agora. Então, ela elaborou qual tipo de currículo? O currículo padrão,
onde ela colocou ali as experiências profissionais dela na área. E tá trabalhando lá também. Super tranquila, tá adorando o emprego. Então, o currículo faz a diferença. Com certeza. Aline, você consegue dizer pra gente alguns erros que o auxiliar veterinário não pode cometer ao fazer um currículo? Olha, a gente pode citar alguns aí, não só para dentro do curso de auxiliar veterinário, né, da profissão do auxiliar veterinário, como também em qualquer profissão. Igual eu falei, a base, a sua apresentação, ela está engajada em quê? No seu currículo. Então, quanto melhor for a elaboração do seu currículo, aquilo ali é sua carta de apresentação, né? Então, a gente pega muitos erros, assim, que a gente considera até desconfortáveis de encontrar dentro de um currículo. Um dos principais é a ortografia. A primeira coisa, né? Se a gente pega um currículo e a gente vê erro de digitação, erro de enquadramento, né? Aquele currículo mal formatado, uma fonte diferente da outra, até na mesma frase, que às vezes acontece, a gente pensa, né? Poxa, a pessoa nem se empenhou em elaborar a sua apresentação. Né? Então, esse daí é um dos erros que a gente mais pega. Questão de formatação, né? E questão também de ortografia, sabe? Eu acho que falta muito, não só para essa profissão, de jeito nenhum, né? Eu falo assim para a população no geral, ler mais. Não que eu não cometa erros ortográficos, né? Nossa, a gente comete, com certeza, mas hoje a gente tem pessoas que podem ajudar a gente nisso. Então, se eu elaborei um currículo agora, eu elaboro meu currículo, mando para você. Ingrid, será que você pode dar uma olhadinha para mim, ver o que você acha? Me dá sua opinião. Você me corrige em certos pontos, entende? Sim. Então, essa questão da ortografia, a formatação, ela é um dos exemplos, assim, que me dão mais tristeza quando eu pego o currículo, sabe? Um ponto também que eu acho que é importante as pessoas terem como consciência é que no currículo você não tem necessidade de colocar a sua foto, por exemplo. Porque você está sendo escolhido ali pelas suas habilidades e experiências e não pela sua aparência. Entende? Pode acontecer, por exemplo, da pessoa vir a te discriminar por causa da sua aparência. Ah, você é muito baixo. Ah, você é muito gordo. Entendeu? Então, às vezes a pessoa já te pré-julga por causa de uma foto que você colocou. Então, assim, se é a sua experiência profissional, ele quer mostrar o quê? A sua capacidade como profissional, e não seu físico. Então, não tem necessidade de colocar foto, né? Se colocar também tem que ser uma Isso que eu ia social. acabar de te falar agora. Se você for colocar uma foto, coloca uma foto 3x4. Eu já peguei currículo da moça assim, colocando foto assim, de óculos de carnaval. Então, assim, querendo demonstrar que era uma pessoa feliz. Mas não é o momento ali, né? Então, tem certos tipos de. Eu não recomendo foto, né? Mas se você for colocar foto no seu currículo, coloca uma foto 3x4, Mais né? social. Uma foto social, né? Esse é um dos erros também, assim, que eu chamo a atenção dos alunos quando eles me pedem opinião, né? Eles mandam para mim, eu falo, olha, tira foto, não tem necessidade de foto, corrija essa ortografia, muda essa fonte, né? Que às vezes tem. Quando a gente fala em relação a conteúdo, um erro também que as pessoas colocam muito é aquela questão de você colocar uma experiência profissional que não vai se encaixar dentro da profissão que você está pegando ali no momento. Então, se você quer ser um auxiliar veterinário, você tem que incluir como experiências profissionais aqueles empregos que você teve que te facilitam a adquirir aquela vaga que você objetiva agora. Então, o que é isso? Exemplo, eu fui, por exemplo, uma recepcionista. A comunicação pessoal, ela é importante para um auxiliar veterinário? Certo? Então, se a comunicação social ela é importante, se eu coloco que eu já fui uma recepcionista, eu sei receber bem uma pessoa. Então, isso já é um ponto para mim, certeza. entendeu? Outro exemplo, colocar que você foi operador de caixa, né? Função ótima para quem vai mexer com matemática constantemente, para quem vai mexer com fluxo de caixa, isso é perfeito. Agora, para dentro da enfermagem veterinária, não tem uma conexão muito legal. Então, às vezes, não tem necessidade de você colocar no seu currículo. Não porque não seja importante para você como profissional, você trabalhou ali, mas é porque, às vezes, enche demais o currículo e a pessoa que está lendo no momento fala, tô gastando tempo demais, não tem muito a ver, então vou descartar esse currículo.
Entende? Então, igual eu falei no início, o currículo ele deve ser objetivo e claro. Então, as suas experiências, você tem que colocar experiências que se conectem com a Sim. vaga que você está querendo agora, né? Então, aí você seleciona aquelas experiências que você acha que são relevantes para dentro da vaga, né? Os cursos que são relevantes para dentro da vaga também e acrescenta no seu currículo. Ótimo. Aline, agora conta pra gente, quais dicas você dá para um auxiliar veterinário ter um bom currículo? Olha, eu gosto de dar 3 dicas que são muito importantes, né? O primeiro ponto aí é a questão da elaboração do seu currículo, né? Então, você colocar os seus dados pessoais, né? Objetivos, seguir aquela cronologia que eu comentei com vocês no início, né? De colocar lá os dados pessoais, formação, tudo certinho. O segundo ponto que eu considero super importante é a questão do enriquecimento curricular. Então, se você busca o objetivo de um emprego na área de auxiliar veterinário, você tem que começar a fazer cursos dentro da área. Sim. A gente tem como exemplo socorrista pet, a gente tem várias palestras, né? Vários cursos que também são gratuitos que a gente pode utilizar e colocar no currículo, né? Como um aprimoramento ali Sim. dentro da área. Acho muito importante a gente buscar enriquecimento nesse conteúdo, né? E o terceiro ponto aí que eu acho muito importante é como você vai enviar esse currículo, né? Uma dica legal é você fazer a conversão desse arquivo. Porque geralmente quando a gente elabora um currículo, a gente faz a elaboração em documento de Word, né? Mas para você enviar esse currículo para outra pessoa, é importante que você salve ele em PDF. Porque o Word ele é editável. Então vai que tem outra pessoa que vai agir de má fé com você, tá concorrendo à mesma vaga que você, vai ali e apaga algum dado que para você seria o ponto principal. Entende? Então é importante você fazer essa conversão em PDF para poder mandar o seu currículo e se certificar de que os seus dados ali estão sendo entregues para a vaga de forma segura, né? E outra questão também, né, que eu considero assim muito válida. Entrega seu currículo pessoalmente, né? Muitas vezes a pessoa fala: eu vou te enviar meu currículo pelo WhatsApp, vou te enviar meu currículo por e-mail. Mas eu penso assim, dentro da minha área. Sempre quando eu ia levar um currículo, seja para um estágio, seja para concorrer a alguma vaga, eu ia pessoalmente, me apresentava e deixava o meu currículo lá. Porque eu acho que é importante, mostra para você de fato que você tem interesse na vaga e que você não está ali passivo, né? Sujeito simplesmente a um clique de um computador, um telefone celular. Não, você se interessa tanto pela vaga que você sim pegou um ônibus, foi no endereço e preferiu se apresentar pessoalmente e entregar o seu currículo. Então, perfeito quando você faz isso. Ótimo. E para finalizar, Aline, deixa um recado final para quem assistiu até aqui. Então, a gente tem que pensar que a elaboração do currículo ela é um processo. Então, não pense que o primeiro currículo que você fizer vai ficar aquele currículo 100%, vai ficar melhor, vai ficar perfeito. Não, tudo isso é um processo. Então, você tem que exercitar essa confecção, né? A partir do momento que você treina, que você vai elaborando, que você lê, que você pede sugestões, você vai adaptando esse currículo para poder entregar, né? Então, você tem a base e vai elaborando o seu trabalho final. O currículo, ele é isso, é a sua apresentação. Então, você tem que trabalhar nela para poder entregar ela da melhor forma. Então, nada de serem ansiosos, não. Você vai confeccionar o seu currículo aí com o tempo. Por isso que uma dica que eu dou sempre é isso. Começa a partir de agora. Começa, elabora aquele ali, pede opinião para o colega, pede opinião para o seu professor. Opa, eu fiz um curso, acrescenta se esse curso ele é válido para dentro da área que você vai pegar. Então, você vai elaborando esse currículo e sempre atualize esse currículo, né? Às vezes você está ali dentro de uma vaga de emprego, já está trabalhando na área, mas você deixa de atualizar esse currículo seu. Não, isso não pode ser feito. Hoje a gente tem várias plataformas digitais onde a gente tem esse currículo aí. Então a gente pode fazer isso. A gente pode buscar a elaboração do currículo, a atualização dele mesmo quando eu estiver trabalhando. Isso daí não interfere, né? E futuramente, se eu vier a precisar, ele já vai estar lá prontinho, perfeito, atualizado e elaborado da forma que você precisa. Verdade. Tá? Vou ficando por aqui, gente. Espero que tenha ajudado vocês esse podcast, tá? Acho muito importante mesmo. E até a próxima.
Então foi esse nosso podcast de hoje, gente. Não se esqueçam de deixar o like, comentar bastante aqui e compartilhar esse vídeo. Até o próximo podcast.